E se eu te dissesse que a vida conversa com você todos os dias, mas quase sempre num idioma que você esqueceu como ouvir? Não é um idioma de palavras, mas de movimentos sutis, presságios, encontros improváveis e inquietações que surgem sem motivo aparente. É como se algo silencioso, porém gigantesco, estivesse se aproximando. E antes de chegar, deixasse pistas espalhadas pelo caminho. Carl Jung dedicou grande parte de sua vida a compreender essa linguagem secreta. Para ele, não existe acaso, existe conexão, existem pontes invisíveis entre o que sentimos por dentro e o que acontece por fora. E quando certos sinais começam a se repetir, quando o mundo parece responder aos seus pensamentos, quando a realidade parece se dobrar de formas improváveis, é porque algo maior está sendo preparado para você. A maioria das pessoas ignora esses movimentos. Vivem presas à superfície dos acontecimentos, acreditando que tudo é aleatório. Mas quem aprende a observar, percebe que o universo raramente age de maneira brusca. Ele sussurra antes de falar. Ele avisa antes de agir. Ele prepara antes de entregar. É sobre isso que vamos falar aqui. Os 5 sinais claros de que o universo está prestes a colocar algo grandioso no seu caminho, segundo a visão psicológica e simbólica de Carl Jung. E quando esses sinais aparecem, eles não vêm para confundir, vêm para alinhar. Não vêm para assustar, vêm para moldar. Não vêm para destruir, vêm para abrir espaço. O primeiro deles é sempre sentido, nunca visto. Sinal 1. Uma inquietação profunda toma conta de você. Não é medo, não é ansiedade comum, não é preocupação com algo específico. É como se sua alma estivesse crescendo, mas a estrutura da sua vida permanecesse pequena demais para comportar essa expansão. Você acorda com a sensação de que algo está deslocado, como se um ciclo tivesse terminado sem que você percebesse. As conversas que antes faziam sentido começam a parecer rasas. Os lugares que antes eram confortáveis começam a parecer apertados. Há um descompasso entre quem você é hoje e o cenário onde ainda habita. Jung chamava isso de movimento do inconsciente. O momento em que camadas profundas começam a se mexer por dentro antes que qualquer mudança externa aconteça. É como o tremor sutil que antecede o nascimento de uma montanha. Essa inquietação é um chamado, e a maioria tenta abafá-la. Algumas pessoas se distraem, outras se forçam a manter rotinas que já não alimentam a alma. Mas quanto mais você tenta ignorar, mais forte ela retorna. Porque ela não é um incômodo, é um anúncio. Algo tenta emergir em você. Algo que a sua mente racional ainda não compreende, mas que sua psique já reconheceu. Muitas vezes, essa sensação vem acompanhada de impulsos repentinos, vontade de mudar de trabalho, de cidade, de caminho, vontade de estudar algo novo, vontade de abandonar o que já não combina com seu ritmo interior. É como se a vida sussurrasse: prepare-se. Se você está aqui ouvindo essa mensagem, talvez esse seja exatamente o sinal que você tem sentido nos últimos dias. E antes de avançarmos, se essa jornada já está fazendo sentido para você, considere se inscrever e deixar seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que, como você, estão despertando para algo maior. Mas agora, seguimos. Porque quando o primeiro sinal desperta, o segundo começa a ganhar forma no mundo exterior. Quando algo grandioso se aproxima, o universo não se limita apenas a inquietar o seu interior. Ele começa a rearrumar o exterior de forma tão precisa que a lógica perde a capacidade de explicar. Esse é o momento em que surgem as coincidências improváveis, aquelas que parecem pequenas demais para chamar de milagre, mas grandes demais para chamar de acaso. Sinal 2.
Sincronicidades começam a se multiplicar na sua vida. Você pensa em alguém e essa pessoa aparece. Você busca uma resposta e ela surge num livro aberto ao acaso. Você expressa um desejo silencioso e dias depois, oportunidades começam a aparecer como se alguém lá em cima tivesse escutado em voz alta. Jung chamou isso de sincronicidade, a ponte misteriosa entre o acontecimento exterior e o significado interior. Para ele, sincronicidade era a prova viva de que a realidade não é uma máquina cega, mas um organismo inteligente, onde eventos externos se alinham à sua jornada interna no exato momento em que você precisa deles. Essas coincidências não surgem para te impressionar, surgem para te orientar. Quando você entra em alinhamento com seu propósito, mesmo que ainda não saiba qual é, o mundo começa a responder com uma precisão que desafia a lógica. É como se você emitisse uma frequência e a vida devolvesse tudo na mesma vibração. O erro mais comum é tentar racionalizar. O outro erro é tentar controlar. Sincronicidade não é algo que você força, é algo que você permite. Quanto mais você confia, mais sinais aparecem. Quanto mais duvida, mais eles se dispersam. Se números repetidos começam a surgir, se frases idênticas aparecem em lugares diferentes, se mensagens simbólicas cruzam seu caminho, não trate como superstição, trate como orientação. O universo reorganiza o tabuleiro antes de mover a peça principal. E se você está vivendo isso agora, saiba que está sendo guiado, não por magia, mas pela profunda inteligência que estrutura sua própria psique. E quando a vida começa a se alinhar ao seu redor, um terceiro movimento acontece, silencioso e inevitável. Quando algo grande está prestes a entrar na sua vida, o universo não apenas aproxima o que você precisa, ele também remove o que não te serve mais. Não por punição, mas por limpeza, não por perda, mas por preparação. Sinal 3. Pessoas, situações e ciclos começam a se afastar naturalmente. Aquela amizade intensa perde o brilho. Aquele emprego estável perde o sentido. Hábitos antigos começam a se dissolver. Ambientes que antes te atraíam agora te cansam. Não é você forçando nada, é a vida desencaixando aquilo que já não vibra na sua frequência. Jung dizia que todo processo de transformação exige uma morte simbólica, o abandono de estruturas antigas para que novas possam nascer. É doloroso porque o ego se apega ao familiar, mesmo quando o familiar já não serve. Mas nada que é verdadeiramente seu se perde. O que se afasta não está indo embora. Está abrindo espaço. Muitas pessoas entram em desespero ao sentir esse esvaziamento. Tentam segurar, justificar, recuperar, mas o fluxo da vida é sábio. E quando um ciclo termina, insistir nele só traz sofrimento. Esse afastamento também revela sua subida de frequência. Você se torna mais seletivo. Conversas vazias cansam. Relações tóxicas perdem o sentido. Lugares que antes ocupavam sua agenda, agora ocupam apenas sua memória. Isso é renovação, não é isolamento. E antes de avançarmos, deixe aqui nos comentários, de forma leve, sinto que estou passando por isso. Ou estou pronto para deixar ir o que não me pertence mais. Isso ajuda você a afirmar internamente a sua própria transição. Agora seguimos. Porque quando a vida tira o barulho à sua volta, ela prepara o ambiente para o quarto sinal. Quando o universo está prestes a ampliar sua vida, ele primeiro reduz o volume do mundo ao seu redor. Não por castigo, mas para que você finalmente escute o que antes era abafado. Esse é o momento em que surge o quarto sinal, silencioso, inesperado e muitas vezes mal compreendido por quem nunca caminhou pelo próprio interior. Sinal 4. Uma necessidade intensa de ficar sozinho começa a crescer dentro de você. Não se trata de tristeza, não se trata de rejeição e muito menos de desânimo.
É como se sua alma pedisse, com urgência, um espaço interno para respirar. Você começa a sentir um cansaço profundo em ambientes barulhentos, uma aversão natural a conversas superficiais, uma repentina falta de energia para encontros sociais. E talvez você não saiba explicar, mas sente que o silêncio se tornou um lar temporário. Um lugar onde partes suas, há muito tempo adormecidas, começam a despertar. Jung chamava isso de movimento de individuação. O momento decisivo em que você precisa se afastar das expectativas externas para ouvir a própria essência. É um recolhimento quase ritualístico. Você não se isola porque está ferido. Você se isola porque está nascendo. Esse período de solidão é, na verdade, uma incubadora. Algo dentro de você está sendo rearrumado, refinado, recalibrado. Você percebe que velhos desejos já não te movem da mesma forma e que seus antigos medos perderam parte do poder. No silêncio, você se reconecta com verdades que estavam soterradas sob as demandas dos outros. Durante esse recolhimento, é comum que surjam reflexões inesperadas. Você começa a questionar decisões que antes pareciam definitivas, enxerga padrões que antes passavam despercebidos, reconhece feridas que exigem cura e, sobretudo, percebe uma nova versão de si mesmo tentando emergir, mais autêntica, mais firme, mais alinhada ao que realmente importa. Quem observa de fora pode não entender. Podem achar que você está distante, frio, indiferente. Mas a verdade é que você está, pela primeira vez em muito tempo, presente demais. Presente para si mesmo. E isso exige força. Muitas pessoas resistem a esse sinal. Enchem a agenda, buscam distrações, se obrigam a interações que drenam sua energia. Mas quando a alma está em transição, ela exige quietude, exige espaço, exige recolhimento. O universo fecha portas externas para que você abra portas internas. Se você está vivendo isso, honre esse movimento. Tire tempo para caminhar sozinho, escrever, refletir, sentir. Deixe que o silêncio te conduza, porque logo depois dessa imersão profunda, um quinto sinal começa a se manifestar, o mais misterioso e o mais revelador. E ele chega quando a linguagem do dia não é suficiente, quando o universo quer falar com você de forma direta, mas sem a interferência da lógica. Ele escolhe a linguagem mais antiga da humanidade, os sonhos. É aqui que o quinto sinal começa a se revelar, não no mundo desperto, mas no território silencioso da noite. Sinal 5. Seus sonhos se tornam vívidos, simbólicos e recorrentes. Você passa a acordar com a impressão de ter vivido outra vida enquanto dormia. Imagens fortes permanecem na memória. Caminhos desconhecidos, portas misteriosas, encontros com pessoas que você nunca viu, símbolos que parecem carregar um significado oculto. Às vezes, o mesmo sonho retorna em versões diferentes, como se algo insistisse em ser compreendido. Jung dedicou grande parte de sua obra ao estudo dos sonhos porque sabia que ali o inconsciente fala sem filtros. Para ele, o sonho não é uma distração noturna, é um mapa, é um ensaio simbólico daquilo que sua vida está prestes a tocar. Quando algo grande está chegando, seus sonhos trabalham antes de você. Eles reorganizam medos, revelam desejos, antecipam movimentos, apontam caminhos. É comum sonhar com transformações. Nascimento, água em movimento, viagens, portas, pontes, fogo, janelas abertas. Tudo são metáforas do que está se aproximando no plano externo. Alguns sonhos parecem tão reais que você acorda com o corpo respondendo emocionalmente, com alívio, com medo, com clareza, com esperança. Outros trazem respostas para perguntas que você nem sabia que havia feito. E em certos momentos, você pode até experimentar sonhos lúcidos, quando percebe que está sonhando e participa conscientemente do sonho. Isso indica expansão psíquica, aumento de percepção e alinhamento profundo.
Algumas pessoas também experimentam sonhos premonitórios, não no sentido literal, mas simbólico. Sonham com água e depois enfrentam situações emocionais. Sonham com fogo e logo passam por processos de purificação. Sonham com alguém e essa pessoa reaparece de forma significativa. É o inconsciente sinalizando o que está por vir, preparando a psique para a mudança. Se isso está acontecendo com você, não ignore. Anote seus sonhos pela manhã. Mesmo que não entenda de imediato, registre. Com o tempo, padrões surgem. E quando padrões surgem, mensagens se revelam. Agora que você conhece os 5 sinais, uma nova etapa começa. Reconhecer o significado disso na sua própria vida. E antes de avançarmos para as reflexões finais, deixe aqui nos comentários se sentir no coração. Estou pronto para entender meus sinais. Isso ajuda você a afirmar internamente seu próprio processo de despertar. Chegar até aqui significa que algo dentro de você está despertando. Porque ninguém escuta esse tipo de mensagem por acaso. Quando Jung falava sobre sincronicidades, ele também se referia a encontros como este, momentos em que você recebe exatamente a orientação que sua psique estava pedindo. Agora que percorremos os 5 sinais, precisamos compreender o que eles significam no conjunto. Não são fenômenos isolados, eles formam um movimento único, uma preparação silenciosa para algo que está se aproximando. Primeiro, o universo mexe dentro de você, surge a inquietação. Depois mexe ao seu redor, surgem as sincronicidades. Em seguida faz limpeza, pessoas se afastam. Logo te recolhe. Você busca solitude e, enfim, fala diretamente. Os sonhos se intensificam. Esses sinais não surgem para pessoas distraídas. Eles surgem para quem está pronto. É como se o universo dissesse: prepare-se. Você precisará de espaço, clareza e força para receber o que vem. E aqui surge uma das perguntas mais profundas. Por que o universo prepara tanto antes de entregar algo grande? Porque uma bênção entregue a alguém despreparado vira peso. Oportunidades, amores, mudanças, expansões, tudo isso exige estrutura emocional. O universo não trabalha com pressa, trabalha com maturidade. Quando ciclos antigos morrem, quando portas se fecham, quando pessoas vão embora, tudo isso é parte de uma reorganização. A vida não tira nada à força. Ela apenas remove aquilo que não acompanha a versão que você está se tornando. Este período, que pode parecer confuso, é na verdade um alinhamento profundo. É o terreno sendo arado antes da semente germinar. Muita gente resiste, se apega ao que já foi. Tenta segurar o que está se desfazendo, mas resistir ao fluxo é atrasar o destino. Aceitar, por outro lado, abre caminho. Agora que você reconhece os sinais e compreende a dinâmica por trás deles, surge uma revelação mais profunda. Você não está passando por um caos aleatório. Você está passando por um rito de passagem. Toda alma que se aproxima de um novo destino atravessa um período de transição. Esse período raramente é confortável, mas sempre é necessário. Parte de você está morrendo e outra parte está nascendo. Entre uma e outra existe esse espaço sagrado chamado transição. Nessa fase você percebe que já não cabe no passado, mas ainda não encontrou o novo. Não é um vazio, é um útero. É o intervalo silencioso entre uma versão de si mesmo e outra. E é aqui que muitos desistem, porque acreditam que algo está errado. Mas é exatamente o oposto. Tudo está se encaixando. Jung dizia que a psique trabalha em direção à totalidade, não ao conforto. E para que você receba uma vida maior, precisa primeiro se tornar maior por dentro. Observe o que aconteceu com você nos últimos meses. Você sentiu inquietação, viveu coincidências improváveis, perdeu coisas que achava que precisava, buscou silêncio e solidão. Teve sonhos que falavam mais do que o dia. Isso não é aleatório.
Isso é preparação. Sua sensibilidade aumentou, sua percepção se expandiu, sua frequência mudou e tudo no universo responde à frequência. Por isso, oportunidades novas estão se aproximando. Por isso, novas conexões começarão a surgir. Por isso, decisões antes impossíveis agora parecem naturais. Você está entrando em uma nova fase da sua história, e essa fase exige coragem silenciosa. Não a coragem de lutar contra o mundo, mas a coragem de permitir que o novo aconteça. Não apresse o processo. Não tente pular etapas. A vida sabe o tempo. Respire, observe, confie. O que é seu está a caminho e não terá como passar despercebido. Agora, avançamos para o fechamento. O momento em que tudo se alinha e você entende o que deve fazer daqui em diante. Se você reconheceu um ou mais desses sinais em sua vida, saiba que isso não é obra do acaso. O universo não desperdiça energia enviando mensagens para quem não está pronto. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a atravessar a fronteira entre quem você foi e quem está se tornando. Cada sinal que você viveu, a inquietação, as sincronicidades, os afastamentos, a solitude, os sonhos, é parte de um movimento maior, um reposicionamento interior que antecede uma nova fase da vida. Jung costumava dizer que aquilo a que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, transforma. Esses sinais são convites para aceitar. Aceitar que ciclos se fecham. Aceitar que pessoas partem. Aceitar que a vida muda quando você muda. Aceitar que o universo trabalha em silêncio antes de trabalhar em luz. Você não precisa ter todas as respostas agora. Não precisa enxergar o destino inteiro. Só precisa dar o próximo passo com fé. Mesmo que pequena, mesmo que silenciosa. Porque fé não é certeza. Fé é movimento. E o universo responde ao movimento. O que está vindo pode assumir muitas formas. Um amor que cura o que antes doía. Uma oportunidade que redefine sua vida. Um propósito que finalmente se revela. Uma expansão que você sempre sentiu, mas nunca soube nomear. Tudo isso já existe em potencial. O universo só está esperando a sua permissão interna para entregar. Então, respire fundo. Abra espaço. Solte o que pesa. Honre o que chega. E caminhe com confiança. Porque quando o universo decide te entregar algo grande, ele primeiro te lapida por dentro, ele te fortalece em silêncio, ele te ensina a ouvir, para que quando a bênção chegar, você seja capaz de sustentá-la. Se esta mensagem ressoou com você, siga o canal e deixe seu like. Isso mostra que você está disposto a caminhar consciente pelo seu próprio destino. E lembre-se, os sinais estão aí. Quem aprende a enxergar, transforma a própria vida.